Um projeto de inteligência, seja um projeto de inteligência em qualquer área, um projeto de pesquisa de mercado, um projeto de reconhecimento de terreno, em qualquer área, um projeto de inteligência que não segue o método, ele não é um projeto de inteligência, ele quando muito é um projeto de curiosidade. Tá? Eu levanto temas que são curiosos sobre aquilo, mas como eu não estruturei a maneira como eu vou obter informação, eu não consigo entender de fato o cenário, eu não consigo entender em que contexto eu estou me movimentando e, portanto, eu não consigo extrair inteligência. Daí surge a necessidade de um projeto, a necessidade de isso em qualquer campo, como eu disse, mas a necessidade de eu ter informações que tragam respostas corretas, porque senão é capaz de eu contar a história de uma marca que tem 200 mil menções por mês baseada em 100 casos, por exemplo, e o pior, 100 casos que eu peguei ao Deus dará, que eu peguei porque eu enfiei a mão num fluxo de depoimento, puxei eles e não é o que a gente quer dentro da iLife. Como a iLife de fato entrega inteligência, não entrega curiosidade, a gente aqui estruturou ao longo dos últimos anos, baseado muito em experiência que a gente tinha de pesquisa de mercado, baseado muito em informações que a gente tinha de outras áreas, metodologias para coleta de dados principalmente e metodologias para classificação que também acabam influenciando no resultado final. Eu vou falar aqui de 3 possibilidades que a gente tem de busca de dados em redes. Tá? A primeira possibilidade, que é um cenário ideal, que é eu olhar todos os indivíduos que compõem aquela minha população de depoimentos, todos os depoimentos que compõem o boca a boca sobre a minha marca ou sobre o meu tema de interesse, é o que a gente chama de censitário, fazendo um pezinho aí com o censo. Quando o IBGE faz o censo, ele pergunta em todas as casas, ele pergunta para todas as pessoas. Tá? É o cenário ideal para qualquer projeto, na verdade, e nem sempre é um cenário aplicável, porque é um cenário muito caro. São muitos depoimentos, é muito trabalho, é muita hora homem, é muito... A análise também ela acaba ficando dispendiosa, tá? Mas é um cenário, por exemplo, que é muito fácil de você adotar se você usar só certas redes sociais, por exemplo, o Twitter e o Face, que tem a API aberta, que retornam dados de um jeito bacana, para você monitorar uma crise ou para você monitorar uma campanha. Porque aí você consegue enxergar de fato qual a real abrangência disso. Se você tem um histórico anterior, você consegue fazer um comparativo dessa campanha e dessa crise, do quanto isso impactou ou não, com ocasiões que já aconteceram na sua empresa, ou então a gente pode gerar benchmarking, pode pegar e falar, poxa, essa é uma campanha que a gente considera de sucesso, a sua desempenhou de tal forma perto dela, tá? Para adquirir inteligência. Seria interessante, como eu disse, que todo projeto pudesse ser censitário. Nem sempre é possível, então aí a gente aconselha de fato para a campanha, para a crise, é uma metodologia muito, muito bacana. Outra possibilidade de amostragem é a gente pensar, e aí a amostra de fato, um recorte, não é todo mundo, é a gente pensar em amostragem por quem é importante, quem influencia o boca a boca da minha marca. E aí o que a gente faz é um corte por métrica. A ideia que está atrás desse cenário, a ideia que embasa isso é que o conteúdo que vai viralizar, o conteúdo que vai ser adotado por muitas pessoas em redes sociais, ele necessariamente passou por uma pessoa que tenha muitas ligações. Por quê? Porque essa pessoa que tem muitas ligações, ela faz aquele efeito de chuveiro. Ela pega uma coisa que era única e ela pulveriza. A hora que ela fala, ela consegue impactar várias pessoas e aí você tem o gatilho da viralização. Essa metodologia, ela é muito bacana quando a gente está pensando em, por exemplo, achar pessoas que sejam influenciadores, que sejam parceiros bacanas para a nossa comunicação, para a nossa campanha em determinados temas. Por quê? Porque eu não quero fazer uma campanha associada com alguém ou que fale sobre um tema genérico, que é coisa que acontece muito, tá? Eu quero que alguém que fale sobre o meu tema de interesse de fato, ou que fale sobre esse tema genérico, ou alguém que quando fala não impacta ninguém. Porque a gente sabe que existem formadores de opinião e pessoas com grande impacto em diversos temas. Então se eu quero falar sobre moda, provavelmente eu não vou falar com a mesma pessoa sobre saúde feminina. E a gente vê pessoas que confundem de vez em quando as coisas.
Então, eu falar com os meus influenciadores serve muito a isso, serve muito a encontrar parceiros, além de servir muito para eu conseguir enxergar o gatilho de crise a hora que ele fica perigoso. Poxa, esse problema chegou em alguém que tem grande alcance, aqui eu posso ter um problema de crise sério. A terceira e última metodologia de amostragem que eu quero falar, também estou falando em amostragem, de novo eu não estou falando na possibilidade de enxergar todo mundo, tá? É a ideia da amostragem aleatória. A amostragem aleatória já é uma coisa que já é super consagrada em pesquisa. Ela tem por característica, quando feita em número correto, preservar as características da população total. É o que se usa, por exemplo, para fazer uma pesquisa eleitoral, tá? A amostragem aleatória, ela diz que se eu escolher aleatoriamente na minha população tantas pessoas, essas pessoas com alguma ressalva, com alguma margem de erro, vão representar o comportamento da minha população total. E ela serve exatamente a isso, para a gente enxergar o comportamento total, para a gente enxergar como é o buzz da marca de uma maneira fiel, quando a gente não tem a possibilidade de olhar todos os depoimentos. Por aquelas questões de custo, por aquelas questões de tempo hábil, por 1000 questões, na verdade, tá? A gente pensa essa amostragem com 1000 ferramentas, na verdade. Eu não posso falar numa amostra aleatória se eu não posso falar em aleatório, na verdade, eu não posso falar nem em amostra, eu não posso falar em parte se eu não conheço o todo. Então você tem aí algumas barreiras e algumas soluções técnicas que vêm ajudar, que eu tenho que juntar todo mundo, eu tenho que ter um gerador de casos aleatórios para separar de fato sem escolha humana, e a gente entra num ponto importante, que essas duas técnicas de amostragem, tanto a de métricas quanto a de aleatória, elas servem exatamente para eu tirar esse aspecto humano, esse aspecto que acaba gerando resultados que são resultados estranhos, porque no fim das contas, muitas vezes quem escolhe o que vai entrar ou não na tua amostra é uma pessoa que está trabalhando lá e considera esse ou aquele caso grave, esse ou aquele caso curioso. E é como eu disse no comecinho, aí a gente não tem um retrato da marca, a gente não tem um relatório de inteligência, a gente tem um relatório de curiosidades.